Olá! Estou aqui para conversar com você sobre mais um temperamento, que é o temperamento colérico. Como o próprio nome diz, colérico. O colérico vem de cólera. E cólera quer dizer pessoas cheias de raiva ou pessoas raivosas. Por um acaso você conhece alguém com esse perfil? Eu acredito que sim, porque eu conheço vários. Então vamos lá, algumas características de pessoas coléricas. Pessoas coléricas é caracterizado por pessoas enérgicas, assertivas e determinadas. São indivíduos motivados já pela sua própria natureza por liderança. Ela tem esse perfil de querer comandar desde pequeno. Você vai perceber isso desde pequeno nas crianças. Ele é aquela criança que quer ser sempre o líder do joguinho do futebol. Ele quer estar fazendo o líder do jogo, qualquer jogo, né, de futebol, seja de game, seja de Uno, qualquer tipo de jogo. Você vai perceber nisso. E quando um colérico ele começa a perder, ele tem um defeito. Quando é criança, né? Você consegue perceber isso. Ele começa a querer mudar a regra do jogo para favorecer a ele. Tá? Isso a gente consegue identificar na criança já desde pequeno. Isso não quer dizer que a criança que faça isso também é realmente colérico. Tem outros transtornos também que tem transtorno de personalidades que também tem esse perfil. Então, assim, a pessoa colérica, ela tem então essa capacidade de liderança. E ela também tem uma tremenda capacidade de tomar decisões rápidas, entendeu? Ele toma decisões muito rápidas e, digamos assim, isso é um lado positivo e isso é um lado bom. Porque, como ele toma decisões rápidas, ele não pensa, ele não para pensar nas consequências, né, ou nos benefícios. Então, ele acaba se tornando uma pessoa impaciente. Impaciente por quê? Ele não tem paciência com quem está ao seu lado, porque as pessoas, para ele, tudo é mais lento, tudo demora, tem que parar para pensar. Então, é aquela pessoa que ele é 880, entendeu? Não tem meio termo. E, geralmente, ele é ligado no 240, que 120 não existe para ele, é 240. Então, são pessoas que têm um comportamento autoritário. Ele é dominante, ele facilmente irrita ao se expressar a sua raiva. Principalmente quando ele não é compreendido. Porque, pela natureza dele, ele quer ser compreendido, né? São pessoas totalmente insensíveis. E tem um lado do colérico que ele acaba muito, como posso dizer, achando que as outras pessoas são muito emocional, são muito chorão, ele ignora esses sentimentos, ele ignora essas emoções das outras pessoas que estão ao seu redor. Às vezes você pode achar assim, mas ele não é incompreensível, né? Ele não tá nem aí. Não é que ele não tá nem aí, é que para ele aquilo não faz diferença. O máximo que ele vai achar é que você é muito mimimi, entendeu? Mas isso não quer dizer que essa pessoa não pode ter um bom relacionamento com você. E por ele ser desse tipo, então, na liderança, ele é uma pessoa que desenvolve naturalmente, né? Tem qualidade de assumir posições de liderança, ele é uma pessoa que assume projetos, ele gosta de comandar a equipe, ele gosta de fazer as coisas, determinar as regras, né? Conforme o benefício dele também, às vezes, mas assim, então ele é uma pessoa que ele sabe delegar essas funções e tomar essas decisões. Por outro lado, as tomadas de decisões deles é assertiva, porque ele é uma pessoa que já tem essa facilidade de decisões rápidas.
Outro perfil do melancólico, ele é uma pessoa extremamente vingativa também. Conhece alguém assim? Você pode ter tudo também com uma pessoa que é colérica, mas não pise no calinho dele. Não dê um bola fora com uma pessoa de perfil colérico. Por quê? Porque esse temperamento é aquele que, já fala, né, colérico. Ele pode ser que no meio de uma discussão, uma briga, de um relacionamento de casal ou de namorado, ou até mesmo familiar, ele possa expressar, às vezes, o que ele sente, né? E às vezes ele acaba até magoando as pessoas. Porém, em ambientes que ele já esteja mais fora, né, do seu ambiente de convivência diária, aquela assim que ele não pode falar o que pensa às vezes, que ele tem que controlar no falar o que pensa, ele acaba guardando. Então ele tem aquelas impressões duradouras. Ele guarda aquele sentimento, aquela ira, aquela raiva para o momento certo. Porque a hora que ele tiver a primeira oportunidade, ele vai jogar na cara, ele vai te pisar, ele vai descontar de alguma forma. Então, essa também é uma característica do temperamento colérico. Então, eu vou passar para vocês aqui agora as características, né, as qualidades, no caso, as qualidades boas que um colérico tem e aquelas qualidades que ele precisa, aqueles pontos que ele precisa a melhorar. Então, um bom colérico, ele é obstinado, ele é uma pessoa independente, otimista, prático, eficientíssimo, decidido e líder. O que um colérico precisa melhorar? O seu sarcasmo, porque ele é sarcástico. Tá, sei. Entendeu, né? Pessoas assim. Impaciente, muito explosivo. Ele, quando pede alguma coisa pra uma pessoa, ou quando ele quer uma coisa, é pra ontem. Ou anteontem, não é pra agora, já era pra tá pronto. Ele é intolerante. Intolerante à crítica, principalmente. Vaidoso. Eles são vaidosos, né? Eles se acham. Ele gosta de uma vaidade. Não só físico, né? Mas é uma vaidade assim que ele gosta de ser também admirado pelas pessoas. Vaidoso, assim, eu sou o cara. E autossuficiente, que ele acha que ele é o ó do borogodó, entendeu? Ele acha que é o cara e não tem pra ninguém. Então, esse é pontos que realmente, para uma pessoa colérica ser bem sucedida, ele tem que trabalhar. Porque nem todo mundo tolera sarcasmo, ele acaba afastando as pessoas dele pela falta de paciência, pela intolerância, né? E pelo arzinho de autoeficiência. Então, assim, esses são os pontos que ele tem que procurar melhorar para viver bem num casamento, num relacionamento com a família, num relacionamento de trabalho. Por outro lado, o colérico, ele se dá muito bem em algumas áreas de trabalho. Vamos ver quais são. Ele se dá bem com projetos, né? Então, projetista, engenharia, essas coisas assim, ele se dá muito bem. Deixa eu copiar minha cola aqui. Até esqueci. Ele se dá bem no comando, né? No comando geral, assim, que na parte do exército, na parte de general, essas coisas assim. Então, ele se dá bem nessas áreas, pelo caso do perfil, né? Do perfil de ser já líder, né? Nato. Ele dá para ser bom, ele é um ótimo empresário. São bons planejadores, ele planeja e executa, né? Ele executa com excelência. Então, esses são uns dos tipos de trabalhos assim que um colérico pode desenvolver
na sua carreira profissional, né? Procurar algo na parte de liderança, algo se tiver ser empresário, montar empresa, porque ou ser gerente de grandes empresas ou de pequenas também, ou ter da própria sua empresa, né? E são grandes produtores, eles, né? São bons produtores também, porque eles fazem tudo com muita excelência, né? E tem uma tomada de decisões rápidas e eficientes. Então, é isso que eu tinha para falar para você do colérico. E aí, conhece alguém colérico aí? E um remedinho, assim, uma dica que é um remedinho para esse temperamento é que precisa duvidar dos seus primeiros impulsos. Que como ele age muito por impulso e não pensa muito para tomar decisão, então ele tem que parar para começar a duvidar. Será que vai dar certo? Ouvir mais o que os outros... Ouvir mais e falar de menos. E estar atento às reações das pessoas no ambiente, porque nem sempre ele agrada a todo mundo. Então esse é um treinamento diário que um colérico tem que fazer. Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais alguma coisa sobre o perfil do temperamento colérico, me chama no WhatsApp ou no direct, que eu posso estar enviando o teste para você fazer e também esclarecer suas dúvidas. E em breve voltamos com mais um temperamento e o último, que é o fleumático. Um beijo, até mais!